A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a mim e a sua vida. Sou o presbítero Gabriel e estamos no canal Escola Bíblica. Seja muito bem-vindo ao canal. Estamos estudando a lição dos adultos, cujo tema é "E o Verbo se fez carne, Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor". Estamos estudando a lição de número 11, cujo tema é "A intercessão de Jesus pelos seus discípulos". O texto áureo vai dizer que a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. A verdade prática vai dizer que a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias de hoje. A introdução vai dizer: na presente lição, iremos explorar João capítulo 17. Este capítulo descreve a oração mais significativa que o Senhor fez em benefício de si mesmo, ou seja, a sua glorificação, bem como a dos seus discípulos e dos cristãos que viriam a crer num futuro próximo. A oração sacerdotal de Jesus é uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus no seu reino e o propósito de promover o evangelho de Jesus no mundo. O primeiro tópico vai dizer a oração de Jesus e a sua glorificação. O primeiro subtópico, a oração de Jesus. João capítulo de número 17 é considerado por muitos estudiosos o ápice da oração de Jesus registrada nos evangelhos. Ele é conhecido como a oração sacerdotal, pois revela Cristo como sumo sacerdote, intercedendo diante do Pai. Essa oração foi feita logo após o discurso sobre o Espírito Santo de João capítulo 14 ao 16 e antes da entrada de Jesus no Getsêmani, em João capítulo de número 18. Perceba que momentos que antecediam a agonia do Getsêmani, Jesus ele ora a Deus. Uma coisa que precisamos entender é que sem oração, a batalha é perdida antes mesmo de lutar. A oração não é uma opção, é uma sobrevivência espiritual. Ou seja, aquele que não ora não consegue permanecer vivo espiritualmente falando. Martinho Lutero chega a dizer: se eu não dedicar pelo menos 2 horas do meu dia em oração pela manhã, o diabo ele já teve vitória sobre a minha vida o dia todo. Martinho Lutero, ele expressa com palavras qual que é a posição da oração em nossa vida. Tem a ver com sobrevivência, tem a ver com vitória. Aquele que vive uma vida de joelho consegue permanecer de pé na presença do Senhor. Charles Spurgeon chega a dizer que a oração é a respiração da fé. Se você para de orar, sua fé morre sufocada. Nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. A oração, ela é extremamente importante para a nossa vida. A oração é um diálogo da alma com Deus. Jesus, o Todo-Poderoso, que fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria, estendeu os céus com o seu entendimento, aonde a Bíblia chega a dizer que tudo foi feito por ele e sem ele nada do que se foi feito se fez. Ele, quanto homem aqui na terra, teve uma vida de oração e nós, necessariamente falando, devemos e temos essa responsabilidade, essa incumbência de viver uma vida de oração. Um puritano que viveu no século XIII chamado Thomas Goodwin, pregando contra o esfriamento espiritual na Inglaterra, ele dizia: se você ama qualquer deleite mais do que a oração, qualquer livro mais do que a Bíblia, qualquer casa mais do que a casa de Deus, qualquer pessoa mais do que a Cristo, qualquer esperança mais do que a esperança da salvação, fique preocupado, porque pode ser que você não nasceu de novo. Esse homem, cheio do Espírito Santo, um puritano, ele expressa também a necessidade da oração. No primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, Samuel ele diz: longe de mim pecar contra o Senhor, ao deixar de orar por vós, o povo de Israel. Então vemos através desses homens de Deus e também de Samuel a necessidade da oração. A oração, devemos entender de uma vez por todas que não é uma opção, é uma sobrevivência espiritual, que uma vez não cumprindo isso, deixamos de ter a presença de Deus. John Wesley chega a dizer: nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar, dançar, pregar muito bem, mas se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. Crente
Crente que não ora não tem a presença. Crente que não ora não tem comunhão. Só tem presença quem tem relacionamento. Só tem relacionamento quando se tem a proximidade, comunhão e diálogo com Deus. Jesus, ele nos ensinou isso na sua vida terrena. João capítulo 17 nos mostra a oração do nosso Salvador. Antes da cruz, ele não pensava apenas em si, mas em nós, em todo o contexto, todos os discípulos, eu e você. Ele intercede por nossa salvação, santificação, unidade e comunhão com Deus. Isso nos ensina que devemos confiar na intercessão de Cristo. Como diz Hebreus capítulo 7, versículo de número 25, precisamos viver uma vida santa baseada na palavra de Deus e devemos perseverar unidos no corpo de Cristo. Que essa oração nos inspire a orar mais profundamente, confiar mais e amar mais a Deus, a Cristo e também a sua igreja. Vamos para o próximo subtópico. O segundo subtópico vai dizer a oração de Jesus pela sua glorificação. Quando Jesus diz é chegado a hora, no versículo de número 1, ele está reconhecendo que chegou o momento exato determinado por Deus para o cumprimento da obra redentora. Na teologia joanina, ou seja, do Evangelho de Jesus segundo João, a expressão a hora é uma linguagem técnica que aponta o clímax, o ápice do plano salvífico, especialmente a morte, ressurreição e exaltação de Cristo. O pedido de Jesus, glorifica teu filho para que o filho glorifique a ti, não tem um tom egoísta, mas sim é profundamente teológico e missionário. Na lógica divina, a cruz é o ápice da glória, pois nela se manifesta a justiça de Deus punindo o pecador. Todos nós sabemos que a crucificação de Cristo, a graça, ela vem acompanhada com consequência aqueles que não fazem a vontade de Deus e benefícios sobre aqueles que andam conforme a palavra do Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 21 vai dizer: tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes os seus discursos se desvaneceram e os seus corações encobertos se obscureceu. Versículo de número 24. Pelo que também Deus os entregou à concupiscência dos seus próprios corações e às imundícia para desonrarem os seus corpos entre si. A gente vê através da vida do apóstolo Paulo, impulsionado pelo Espírito Santo, que aqueles que conhecem a Deus e não recebem e não o reconhecem como o único e suficiente Salvador e banaliza a santificação e a oportunidade que Jesus ele dá para todos aqueles que estão numa vida pecadora e o mesmo rejeita, faz pouco caso do evangelho. Essas pessoas, a Bíblia deixa bem claro que Deus entrega as concupiscências dos seus próprios corações e as imundícias. Mas do outro lado vemos o benefício, a misericórdia oferecida através da salvação. Em 1 de João capítulo 1, versículo 8 vai dizer: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos livrar de todo mal. E o amor incondicional entregado pelo seu Filho. João 3,16, o texto áureo da Bíblia vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glorificar, biblicamente, significa tornar visível o valor, a grandeza e o caráter de alguém. Na cruz, Jesus revela a face do Pai e cumpre a missão redentora. E a Bíblia vai nos falar em Filipenses 2,9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobrasse todo o joelho que tivesse no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus ele é o Cristo, para a glória de Deus Pai. A glorificação de Jesus, mencionada em João capítulo 17, versículo 1, não é uma exaltação vaidosa, mas um cumprimento do plano eterno de Deus, salvar a humanidade por meio do sacrifício do Filho. A cruz é, paradoxalmente, um lugar de maior vergonha humana, mas a maior glória divina. Glorificar é tornar conhecido, e Jesus tornou o Pai conhecido através da obediência do plano, levando-nos à eternidade. Vamos para o próximo subtópico. O terceiro subtópico vai dizer a mesma glória com o Pai. Quando Jesus ele ora, glorifica-me junto a ti, mesmo com a glória que tive
estive contigo antes que o mundo existisse, Jesus ele estava declarando a sua pré-existência na eternidade com o Pai. Cristo não começou em Belém, ele é o Logos eterno. João capítulo 1, versículo 1 vai dizer: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que se foi feito se fez. Ou seja, Jesus ele é eterno. Jesus ele desfruta da plena glória divina antes da criação. Quando a gente lê Isaías 9:6, vai dizer: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou seja, Jesus ele não é somente eterno, mas ele é o Pai da eternidade. Ele é o Criador da eternidade. Jesus pede a restauração da glória junto ao Pai. A palavra junto significa para ao lado. Em síntese, é uma glória compartilhada, não cedida. Deus não deixa de ser glorificado porque o Filho foi glorificado. Até porque glorificar a um é glorificar ao outro. Quando a gente lê João 10:30, o próprio Jesus ele vai dizer: eu e o Pai somos um. No versículo de número 5, evidencia a autenticidade divina de Jesus. Jesus, ele sem dúvida nenhuma é divino. Colossenses capítulo 1, versículo 16 vai dizer: porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas, que existe no céu e na terra, visível e invisível, seja principado, seja potestade, tudo foi feito por ele e para ele. Nessa oração, vamos ver a verdadeira, a autenticidade divina de Jesus. E em toda a Bíblia também vemos isso. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 8 vai dizer que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é e que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. João diz que ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que se foi feito se fez. Sem dúvida nenhuma, Jesus ele é o Logos eterno, é a palavra eterna que nos transforma, que nos restaura, como diz a própria palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O apóstolo Paulo chega a dizer: a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de virtude e poder, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo, ele se expressa dessa forma porque a palavra de Deus, ela é o próprio Jesus. E Jesus, ele cura, salva, batiza, transforma, tira a alma angustiada e transforma em uma alma alegre na presença dele. Porque o próprio salmista vai dizer: alegria maior do que fartura de trigo e vinho é a alegria do Espírito Santo de Deus, contagiando a nossa vida e nos dando esperança àquele que não tem, e nos dando felicidade àquele que está triste, e tirando da depressão o deprimido e levantando da cadeira de roda o aleijado. Ele é o Deus que faz milagre. Vamos para o próximo tópico. O segundo tópico vai dizer: a oração de Jesus pelos discípulos. O primeiro subtópico: intercessão pela proteção dos discípulos. Na oração sacerdotal de João, capítulo de número 17, Jesus assume o papel de intercessor, apresentando ao Pai um relatório fiel de sua missão terrena. Jesus ora pelos seus discípulos como se estivesse preparando eles para a missão. Ele declara que os discípulos guardaram a sua palavra, sinal de que corresponderam com fidelidade aos ensinamentos de Cristo. Isso mostra que a verdadeira fé é marcada pela obediência à palavra do Senhor. Quando lemos o João capítulo 5, versículo 24, o próprio Jesus ele vai dizer: eu afirmo a vocês, todos aqueles que ouvem a minha palavra e crêem naquele que me enviou, não entrarás em condenação, mas já passou da morte para a vida. Jesus ele se expressa desta forma: aquele que ouve, aqui nos está remetendo aquele que ouve, aceita e as pratica. Ou seja, aquele que ouve, aceita e a pratica a palavra do Senhor, é dessa forma que acontece. Jesus ele lava, transforma e dá o poder de ser feito filho de Deus e alcança consequentemente a salvação e a vida eterna. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, deixa bem claro: não se conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que saibais e entendais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui, o apóstolo Paulo, impulsionado pelo Espírito Santo, ele fala de uma transformação gradual e progressiva. Devemos cada dia mais aceitar a palavra de Deus e aceitar também essa transformação
transformação gradual e progressiva. Como a própria palavra de Deus vai nos dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Devemos ser santo no passado, devemos ser santo no presente e devemos também ser santo no futuro. Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante vai dizer, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. É interessante entendermos dessa forma, que o sinal correspondido com fidelidade aos seus discípulos, Jesus, eles foram fiéis à palavra. Isso mostra que a verdadeira fé é marcada pela obediência. Aquele que tem fé o suficiente para acreditar que através da santificação vem também a regeneração e o favor imerecido de Deus alcança também a vida eterna. A fé autêntica nos leva à obediência e, consequentemente, à busca pela presença do Senhor, pelas coisas de cima. A oração de Jesus é um retrato do amor protetor de Jesus e da confiança que ele deposita no plano redentor do Pai. Ele apenas intercede, mas também se compromete com a preservação dos que são seus. Jesus, quando fazemos a vontade dele e temos uma fé autêntica, verdadeira, baseada na obediência à palavra do Senhor, ele cuida da nossa vida. Vamos para o próximo subtópico. O segundo subtópico vai dizer, os discípulos receberam a palavra. Nesse subtópico, podemos observar que os discípulos receberam a revelação da parte de Deus. No entanto, como vemos nos evangelhos, muitas vezes eles tinham dificuldades para entender plenamente o que Jesus ensinava, porque nos mostra que receber a palavra não é o mesmo que compreendê-la na sua plenitude e totalidade de imediato. Deus revela ao ser humano, Deus ele se revela ao ser humano de uma forma gradual e progressiva. Oséias capítulo 6, versículo 3 vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aquilo está nos remetendo a um período de tempo em que Deus, ao longo desse determinado tempo, vai se revelando ao ser humano. Não é de imediato, não é instantâneo. Em 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18 vai dizer, crescer na graça e no conhecimento. Aqui nos remete também a um crescimento gradual e progressivo. Devemos crescer e crescendo aos poucos. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória. Também nos remete a uma forma gradual e progressiva em que o Espírito Santo ele vai trabalhando em nós e assim, consequentemente, vai nos revelando coisas invisíveis. Ou seja, devemos estar em contínuo crescimento para estarmos cada dia mais próximo de Deus, para que venhamos a entender, como diz o apóstolo Paulo, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É bem interessante que Deus ele tem isso para nós. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, como já foi dito aqui, Deus ele tem uma vontade para nossa vida e essa vontade ela é boa, perfeita e agradável. Vendo a biografia dos discípulos, vemos que com muitas dificuldades eles entenderam a palavra e as praticaram como disse o próprio Jesus. E quando a gente lê Marcos capítulo de número 16, a Bíblia vai nos falar que Jesus ele dá uma responsabilidade. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E ele vai dizer, os sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beberes alguma coisa mortífera não lhes farás dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. No versículo de número 19 vai dizer que depois de Jesus ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E o que nos chama a atenção é o versículo de número 20, onde vai falar que os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e seguindo e confirmando com os sinais que o seguiam. Ou seja, eles obedeceram a palavra de Deus e, consequentemente, o Espírito Santo passou a fazer parte da vida deles e habitando neles, e assim eles passaram a viver uma vida plena diante do Espírito Santo, confirmando as palavras de Jesus com sinais que seguiam a vida deles, com muitos milagres que o Evangelho ele tem para nos proporcionar. Então que venhamos crescer de uma forma gradual e progressiva. O importante não é correr, o importante é não parar. De uma forma genuína, vamos crescendo à medida da nossa fé, orando, jejuando e buscando a Deus, para que venhamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. Vamos para o próximo subtópico. O terceiro subtópico vai dizer, protegidos do mundo.
No versículo de número 14, Jesus destaca uma consequência da entrega da palavra: o ódio do mundo. O foco desse versículo será compreender o significado de mundo, como os crentes são protegidos espiritualmente pelo Pai, mesmo vivendo nele. É necessário entendermos o significado teológico de mundo. Há três vertentes principais que apontam o significado de mundo nas Escrituras: o universo físico, ou seja, a criação. João capítulo 17, versículo 5 fala sobre esse conceito de mundo. Temos também a humanidade, o mundo como pessoa. João capítulo 3, versículo 16 vai dizer: e Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui não aponta para o mundo como globo, como a terra, mas sim como pessoas, seres humanos. Deus amou o homem de tal maneira. E também tem o sistema espiritual maligno, estruturado e corrompido sobre o domínio de Satanás, como diz João capítulo 17, versículo 14. O ódio do mundo é um sinal de alinhamento com Cristo. Jesus afirma que o mundo o odiou, o reflexo do ódio que o próprio Cristo sofreu. Jesus ele foi odiado. A Bíblia vai nos falar que a luz resplandeceu diante das trevas, mas as trevas não o compreenderam. Quando nós somos perseguidos, é o reflexo da perseguição que Jesus ele sofreu. Assim como os pais da igreja, como os apóstolos sofreram e foram martirizados, assim nós também vamos sofrer. João capítulo 16, versículo 33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ele deixa bem categórico o fato de que no mundo nós teremos aflições. Em segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo capítulo 3, versículo 12 diz: e também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Ou seja, todos nós seremos perseguidos. A perseguição é um dos aspectos que identifica um crente que tem o Espírito Santo de Deus, porque o próprio Jesus ele deixa bem claro que assim como ele sofreu, assim como ele foi perseguido, nós seremos também. O apóstolo Paulo chega a dizer na segunda carta aos Coríntios capítulo de número 11: 5 vezes fui açoitado, 3 vezes golpeado com vara, fui apedrejado, sofri naufrágio, passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar, fui perseguido pelos meus, pelos judeus, pelos gentios. O apóstolo Paulo, enfim, sofreu várias perseguições, assim como Jesus também sofreu, mas a Bíblia deixa bem claro que ele nunca perdeu a sua sede por Cristo, a sua sede por Deus, de modo que ele mesmo vai dizer que diante de todas essas coisas, diante de todas essas lutas, ele vai dizer: quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Ele continua dizendo: por amor de Cristo somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, ele declara, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o demônio, nem os principados, nem a potestade, nem a altura, nem a profundidade, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Teremos aflição sim nessa terra, mas a Bíblia deixa bem claro que mesmo estando na terra, sofrendo a aflição da terra, Jesus ele estaria conosco, Jesus ele iria nos guiar, que a palavra de Deus seria lâmpadas para os nossos pés. Quando lemos Isaías capítulo de número 1, o próprio Jesus ele diz: se quiserdes e me ouvides, comerás do melhor dessa terra. Nós temos esses benefícios vindo da parte de Deus, que uma vez amando a Jesus, vivendo conforme a palavra do Senhor, iremos viver o melhor dessa terra, porque o melhor, sem dúvida nenhuma, é ter o Espírito Santo e a paz que provém dele. Vamos para o próximo tópico. O terceiro tópico vai dizer: a oração de Jesus pelo que viria a crer. Primeiro subtópico: a oração pela unidade da igreja. Esse subtópico vai destacar o fato de que Jesus orou pela unidade da igreja. Ele suplica por uma unidade espiritual baseada no modelo eterno da comunhão entre as pessoas da Trindade. Assim como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. João capítulo 17, versículo 21 vai falar a respeito disso. Tem muitas pessoas que têm uma interpretação equivocada ao dizer que cada um de nós somos igreja. Porém, não é isso que a Bíblia diz. Tem muitas pessoas que dizem: a igreja não é o templo,
eu sou a igreja. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Em Romanos capítulo de número 12 diz: assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo Jesus, de modo que um prega, outro ensina, um louva, cada um faz uma coisa. Ou seja, a igreja é o corpo, nós somos um membro. Assim todos os membros juntos formam um corpo. Assim todos os membros juntos formam a igreja do Senhor. Isso significa que nós somos igreja quando estamos ligados ao corpo. De uma forma básica, se você perder um dedo, você continua sendo corpo, sem um membro. Agora, um membro fora do corpo não é corpo. Um membro fora do corpo é desligado e todos nós sabemos que ele apodrece, ele perde o seu valor. Isso significa da mesma forma da igreja. A igreja sem um membro continua sendo igreja. Agora, um membro fora da igreja não é igreja. Por isso que Jesus ele enfatiza a importância da união, porque Jesus ele vai vir para buscar um corpo, Jesus ele vai vir para buscar a noiva, Jesus ele vai vir para buscar a igreja, e não um membro desligado do corpo. Tem muitas pessoas com agora esse movimento do desigrejados, dizendo que eu sou igreja, que eu sou o templo, e por isso não é necessário eu estar na igreja. O próprio Deus ele vai dizer em Salmos 133, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em comunhão. A divisão, ela é algo odiado por Deus. Em Provérbios capítulo 16, versículo 6 em diante, Deus ele vai dizer através da vida de Salomão: há 6 coisas que Deus odeia e 7 coisas que ele detesta, que são os olhos altivos, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que traça planos perversos, os pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha que espalha mentira, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então a gente vai ver que Deus ele odeia a separação, Deus ele odeia a divisão, Deus ele odeia essas picuinhas que tem dentro das igrejas, Deus ele odeia isso. Por isso que o intento de Deus e o seu objetivo para com seus filhos são unidade, união, juntos, porque como eu já disse, Jesus ele não vai vir para buscar uma pessoa, Jesus ele vai vir para buscar uma igreja, e uma pessoa só é igreja quando está ligada ao corpo da igreja. Um membro não é templo. Templo do Espírito Santo é aquele que está ligado ao corpo. Jesus ele vai vir para buscar uma noiva lavada e remida. E se você não faz parte do corpo de Cristo e você é um membro fora do corpo, infelizmente, você não vai herdar a salvação, porque um dos aspectos de uma pessoa cheia do Espírito Santo é querer ajudar a instituição instituída por Deus na terra, que é a igreja do Senhor. O apóstolo Paulo ele dedicou a sua vida sendo usado por Deus para doutrinar a igreja, para implantar igrejas, e não é possível que não seja necessário isso, sendo que mais de 50% é baseada em um homem. Mais de 50% do Novo Testamento é baseado em um homem em que dedicou a sua vida em prol do reino para discipular e ensinar a igreja do Senhor a como se deve se comportar, baseado no ponto de vista do céu. Vamos para o próximo subtópico. O segundo subtópico vai dizer o propósito da unidade. Esse subtópico é muito importante. Jesus ora por algo profundamente estratégico para o plano de Deus, a unidade do seu povo. Mas essa unidade não é apenas para manter a comunhão ou a harmonia entre irmãos. Ela tem um propósito missionário escatológico. Diz a Bíblia, para que o mundo creia. A unidade espiritual da igreja é um sinal visível e poderoso da presença de Cristo no mundo. Ela atua como um testemunho profético ao mundo, revelando que há um Deus que reconcilia, que transforma corações e que une pessoas diversas em um só corpo. No período veterotestamentário, Deus ele manifestava sua glória através da nação de Israel. Vemos esse exemplo em Josué capítulo de número 2, quando Josué ele manda alguns espias até a terra de Jericó, e lá tem uma mulher chamada Raabe, e ela reconhece a grandeza de Deus e o poder de Deus se manifestado através da nação de Israel. Ela mesma vai dizer: sei que o Senhor vos deu essa terra, e que todos os moradores
moradores da terra estão apavorados por causa de vós, porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, ou o que ele fez com os 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão. Quando ficamos sabendo disso, ficamos desesperados e reconhecemos que o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Todos nós sabemos que Moisés, sendo usado por Deus para libertar a nação de Israel do Egito, abrindo o grande Mar Vermelho, as pragas no Egito, o maná que descia do céu, a água que brotava da rocha, coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, roupas que não envelheciam, era estratégia de Deus para mostrar ao mundo que Deus, ele é o Deus que faz milagres. Deus, ele trabalhava desta forma, através da nação de Israel, ele manifestava o seu poder e todas as nações que estavam à sua volta reconhecia que Deus, ele é o Deus que fez os céus e a terra. Agora, essa responsabilidade de manifestar a glória de Deus foi transferida à igreja. Uma palavra de Deus diz: de 2 povos Deus ele fez um, quebrando a barreira da separação. A igreja é formada por judeus e gentios convertidos ao cristianismo. Paulo diz: de agora em diante, os principados e potestades celestiais conhecerão pela igreja a infinita diversidade e sabedoria de Deus. Deus, ele manifesta a sua sabedoria através da igreja. Quando lemos Mateus capítulo 5, versículo 16, vai dizer: e assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifica a Deus que está no céu. Deus, ele nos transformou a fim de usar a nossa vida como um instrumento para manifestar a sua luz através da nossa vida, e as outras pessoas entendam, através de nós que somos cartas lidas, que Deus, ele é o Deus que faz milagre. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 vai dizer: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós fomos chamados para anunciar, para manifestar a glória do Senhor através de nossas vidas, com os frutos do Espírito Santo, com os dons espirituais, para que o nosso Senhor venha a ser glorificado. Esse subtópico vai falar do propósito da união da igreja. E qual que é o propósito? Assim como Israel no período veterotestamentário era responsável por anunciar a glória de Deus através das suas vidas, essa responsabilidade foi transferida à igreja, e nós, o objetivo da unidade da igreja é essa: manifestar a glória do Senhor, a fim de que todos reconheçam que Jesus, ele é o Cristo para a glória do Deus Pai. Vamos para o próximo subtópico. O terceiro subtópico vai dizer: oração por encorajamento e unidade. É muito interessante esse subtópico porque vai destacar o fato de que Jesus, ele ora a fim de que nós venhamos ser corajosos. Deus, ele não nos chamou covardes, mas sim como pessoas que colocam a armadura da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a couraça da justiça, para batalhar. Não é fácil, mas Deus, ele nos chamou e intercedeu pela nossa vida, a fim de que venhamos ser corajosos, usando especificamente a armadura que é a fé. Devemos ter fé o suficiente para acreditar que nessa batalha e nessa luta não estamos sozinhos, mas o Espírito Santo que foi prometido por Jesus em João capítulo de número 14, que habitaria em nós, está conosco. Os escritores aos Hebreus vai dizer que Abraão, Isaac e Jacó, esses homens e muitos outros, pela fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, colocando os exércitos inimigos para fugir. Homens cheios do Espírito Santo sofreram bastante, lutas, perseguições, afrontas, mas a gente vai ver que em todas elas eles foram bem-sucedidos, porque Gênesis capítulo de número 39 vai dizer que José fazia tudo e prosperava porque Deus é com ele. Quando temos o Espírito Santo em Deus, consequentemente, temos a força que vem do céu para batalhar em favor da obra do Senhor e, consequentemente, as bem-aventuranças que está escrito na Bíblia Sagrada vai passar a fazer parte da nossa vida. Porque quando estamos batalhando em favor da obra do Senhor, não é a nossa força que vai à frente, mas a força do céu. Eu acho muito lindo quando a Bíblia vai nos falar que Gideão, o menor da tribo de Manassés, o menor da tua casa, Gideão está malhando trigo
trigo no lagar, escondido dos midianitas para não passar fome. Deus ele diz, vai com essa sua força e liberta o meu povo. Quando começamos a meditar, entendemos que Gideão ele não tinha nenhuma força. Gideão ele estava malhando trigo no lagar, escondido dos midianitas para não passar fome. Quando Deus ele diz, vai nessa sua força, Deus ele está querendo dizer, sou eu Deus que estou te mandando ir, porque quem vai batalhar não é a sua própria força, mas a força que vem do céu. Porque quando reconhecemos e entendemos que Deus ele é o Deus que faz milagres e intercede sobre a vida daqueles que têm fé o suficiente para acreditar que ele batalha em favor da nossa vida, não é nós que batalhamos, mas é o Senhor que vai na nossa frente. Nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que batalha em favor dos que nele esperam. Tenha certeza que Deus neste dia está batalhando em favor da minha e da sua vida. Meus irmãos, lição maravilhosa, a oração sacerdotal de Jesus, muito amplo, onde vai nos deixar bem claro a necessidade da união, a necessidade de sermos cada dia mais próximos um do outro, com o mesmo objetivo. É muito lindo entendermos que a responsabilidade de manifestar a glória do Senhor era para a nação de Israel, mas agora Jesus vem trazendo uma nova dispensação, um novo período de tempo onde dois povos ele fez um, quebrando a barreira da separação, sendo que a igreja é formada por judeus e gentios convertidos ao cristianismo, e assim nós, agora que somos um só corpo em Cristo Jesus, temos essa incumbência de manifestar a glória do Senhor através da nossa vida, fazendo com que o máximo de almas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Que Deus abençoe a minha e a sua vida, e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixe o seu like e manda para o máximo de pessoas o possível, assim que mais pessoas venham entender a unidade da igreja como algo essencial para o cumprimento da palavra do Senhor, para a salvação da nossa vida e também para que mais almas sejam edificadas pelo poder da palavra de Deus. Que Deus abençoe a minha e a sua vida, e até a próxima aula.